Deus, nós bendizemos a Ti e agradecemos pelas canções, pelas leituras da Tua Palavra, e agora nós pedimos a Tua graça, a manifestação poderosa do Senhor, por meio do Santo Escrito. Que o Senhor abençoe-nos e nos ajude a acolher a Tua Palavra com alegria. Me dá graça também, Senhor, de pregá-la no Teu poder, com a clareza que só o Senhor pode dar. Pedimos isso para a Tua glória, no nome de Jesus. Amém. Amém. Meus irmãos, eu quero lhes convidar ao texto bíblico, 1 Coríntios capítulo 1. Vamos até lá? 1 Coríntios capítulo 1. Nossa leitura vai começar a partir do verso 18. Nós vamos, de fato, do verso 18 até o verso 21. Nós vamos usar esse texto, irmãos, para falar de algo bem intrigante. Nós vamos falar sobre a loucura divina e a sabedoria humana. Então guarde isso aí em sua mente e nós vamos ler a palavra do Senhor. Irmãos, nós temos falado que a igreja de Corinto, ela pode ser no mínimo classificada como uma igreja complicada. Praticamente a totalidade dessa carta é para responder problemas existentes naquela igreja. Na última mensagem, nós falamos a respeito do problema da divisão, daquele espírito partidarista entre os crentes dessa igreja. Nós vimos que a unidade da igreja de Corinto estava sendo rasgada por facções, as quais brigavam entre si. Nós falamos da facção de Pedro, na facção de Apolo, na facção de Cefas, na facção de Cristo, e nós vimos que Paulo exortou esses crentes fortemente, dizendo que eles não deveriam ficar dividindo o corpo de Cristo, e que eles não deveriam se apegar a homens, porque quem morreu em lugar deles foi o Senhor Jesus. Hoje nós vamos dar prosseguimento a esse assunto. Nós vamos ver, na verdade, que o apóstolo vai lidar até o capítulo 3 com o problema da divisão na igreja. Só que no parágrafo que nós vamos ver hoje, ele vai abordar esse tema da divisão da igreja dentro de uma outra perspectiva. Ele vai combater o espírito faccioso desses crentes, falando a respeito da loucura de Deus. Intrigante isso, não é? A loucura de Deus. Na verdade, o apóstolo Paulo vai fazer uma espécie de um contraste entre a tolice dos homens, que eles pensam que é sabedoria, e a sabedoria de Deus, que os homens acham que não passa de tolice. Para você entender bem o texto que nós vamos olhar hoje, é importante lembrar que na Grécia dos tempos do Novo Testamento, haviam mais de 50 tipos de escola de filosofia. Cada uma delas com as suas próprias indagações, visões de mundo, suas propostas de como viver bem e suas explicações a respeito do destino humano. A sociedade grega era toda dividida em grupos e cada um desses grupos gravitava em torno de alguma escola filosófica com o seu respectivo líder. Agora imagine, irmãos, essa sociedade tão fracionada e a igreja de Corinto nascendo e Deus chamando pessoas completamente divergentes, de escolas de filosofia rivais, e unindo essas pessoas no corpo de Cristo, tornando-os um em Cristo Jesus. No entanto, esses crentes, embora unidos na família de Deus, não conseguindo desfrutar da harmonia espiritual, porque eles traziam para dentro da igreja as mesmas hostilidades que haviam nessas escolas de filosofia da antiguidade. Eu fiquei tentando procurar um exemplo para clarear mais para os irmãos. Seria mais ou menos como se algumas pessoas do MST se convertessem e viessem para a igreja. Chegasse um outro grupo, fortes defensores do agronegócio, também na igreja. E viesse um terceiro grupo, aqueles que defendem o direito da natureza, que conversa com as flores, fala com os animais. Então imagina esses três grupos na igreja, convertidos, unidos a Cristo, mas sem conseguir conviver, porque eles traziam para dentro da igreja os mesmos ranços das ideologias que eles tinham no tempo da iniquidade. Então é disso que Paulo vai falar hoje. Ele vai combater esse espírito,
mostrando que a sabedoria humana, a filosofia, é loucura aos olhos de Deus, porque exalta o homem às suas habilidades. Enquanto a sabedoria de Deus é loucura aos olhos humanos, porque por causa da cruz, ela exige que o homem renuncie a si mesmo. Então nós vamos ver como é que Paulo desenvolve esse assunto. Eu dividi os versículos 18 a 21 em 3 enunciados. Esses 3 enunciados é uma tentativa de apresentar o conceito geral da passagem para os irmãos. Então vamos ler o texto sagrado, depois nós voltamos para cada parte individual. Verso 18 diz o seguinte: certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, poder de Deus, pois está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos instruídos. Onde está o sábio? Onde o escriba? Onde o inquiridor deste século? Porventura não tornou Deus louca a sabedoria do mundo? Visto como na sabedoria de Deus, o mundo não o conheceu por sua própria sabedoria, aprove a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. Amém. Esta é a palavra do Senhor. Como eu disse, irmãos, eu sintetizei esses versículos em 3 enunciados. O primeiro enunciado é esse: perdidos e salvos estão em lados opostos quando o assunto é palavra da cruz. Então, quando o tema é palavra da cruz, perdidos e salvos estão em locais diferentes. Eles estão em locais opostos. Paulo começa o versículo falando isso. Você pode ver no verso 18, ele começa dizendo: certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem. Irmãos, o que significa aqui nessa passagem a expressão palavra da cruz? Em um sentido mais imediato, palavra da cruz tem a ver com o evangelho. O evangelho, todos vocês sabem muito bem, é aquela notícia maravilhosa que o Senhor Jesus veio a esse mundo realizar um sacrifício em prol de pecadores, e todo aquele que se arrepende dos seus pecados e crê que a obra que ele realizou, que Cristo realizou, foi um pagamento por pecadores, essa pessoa é salva. Então, palavra da cruz tem esse sentido mais imediato, tem a ver com a mensagem do evangelho. Mas, irmãos, palavra da cruz vai além do evangelho. Ela cobre toda a revelação escrita, toda a Sagrada Escritura. Basta você lembrar que o Antigo Testamento apontava para a cruz, e o Novo Testamento explica a cruz. Então, a palavra da cruz pode ser vista sim, como toda a Bíblia. E o que o apóstolo Paulo está dizendo aqui é que para aqueles que se perdem, isto é, para aqueles que não conhecem a Deus, para aqueles que estão morrendo nos seus próprios pecados, para aqueles que irão padecer eternamente no inferno de sofrimentos, a palavra da cruz é simplesmente tolice. É isso que ele está dizendo aqui. E sabe por que, irmãos, a palavra da cruz é tolice para aqueles que se perdem? Porque o evangelho é muito simples. E as filosofias humanas, comparadas ao evangelho, elas são muito complexas. Não sei se você já estudou alguma coisa de filosofia, mas quem já estudou um pouco sabe que elas possuem elaborações muito complicadas. É preciso anos de estudo para você, às vezes, decifrar o pensamento de um certo autor. Você que gosta de filosofia, eu queria te passar uma tarefinha de casa, é você ler a introdução, só a introdução, do livro A Crítica da Razão Pura, de Immanuel Kant. Lê lá para você ver. Você termina de ler, você se sente um analfabeto. Eu não entendi nada que esse homem falou. Eu tenho que ter um livro, eu tenho que ler um livro, 2 livros para aprender só o que esse homem disse na introdução. Então, irmãos, Paulo chamou todas essas filosofias, lá no versículo 17, de sabedoria de palavra. Veja lá, verso 17, porque não me enviou Cristo para batizar, mas para pregar o evangelho, não com sabedoria de palavra. Então, ele sintetizou todas as filosofias do primeiro século nessa expressão, sabedoria de palavra. E o que ele quer dizer com isso? Sabedoria de palavra tem a ver com erudição, com inteligência humana, com sofisticação de raciocínio, com eloquência.
Então, imagina mais ou menos o seguinte, uma pessoa que passou anos e anos lendo livros, andando em bibliotecas, aulas infindáveis, procurando dominar todo o saber filosófico, e agora que essa pessoa se sente minimamente capaz de compreender a realidade, vem um semi-analfabeto dizendo para essa pessoa mais ou menos o seguinte: eu tenho para você uma mensagem simples, que explica toda a realidade, que explica toda a existência. Deus veio a esse mundo, se tornou humano e morreu em uma cruz, como pagamento por pecados, e ressuscitou 3 dias depois. E se você crer nesse ato salvador de Deus, você será perdoado por Ele, você terá a mente de Cristo e um lugar no futuro reino do Messias para sempre. E esse enunciado que eu estou dizendo para você é a explicação para todos os mistérios da humanidade. Vocês lembram os 3 mistérios, né? Quem somos, de onde viemos e para onde vamos. Agora vocês imaginem, como é que essa pessoa iria reagir? Como é que esse homem que passou anos e anos na biblioteca iria reagir diante de uma fala de um semi-analfabeto dizendo uma coisa dessa? Ele ia ficar ofendido, no mínimo. Ele talvez diria, isso é ridículo. Você acha mesmo que toda a complexidade da realidade pode ser explicada a partir da morte de um judeu numa colina de Jerusalém, pendurado numa estaca há 2000 anos atrás, e que essa história que não tem nada a ver comigo é determinante para a minha vida hoje, para o modo como eu enxergo o mundo? É isso, irmãos, que Paulo está dizendo. Quando ele diz, a palavra da cruz é loucura para aqueles que se perdem. Eles simplesmente não conseguem absorver esse tipo de mensagem. O vocábulo aqui, loucura, significa estupidez, idiotice, tolice. Então, para os que se perdem, a mensagem da cruz é isso, é um absurdo, é uma tolice, é uma idiotice. Vocês lembram que Paulo, quando estava pregando em Atenas, Atos capítulo 17, é dito que os filósofos epicureus e estoicos, quando ouviram ele falando a respeito da ressurreição, o que foi que eles disseram? O que esse tagarela está falando? Foi isso que eles disseram. Algum tempo depois, Paulo estava fazendo a sua defesa diante do rei Agripa. Isso está lá em Atos capítulo 26. E no meio do seu discurso, ele falando de Cristo e do Evangelho, um homem chamado Festo se levantou e disse, estás louco, Paulo? As muitas letras te fazem delirar. Então, é isso, irmãos, que está sendo dito aqui. A palavra da cruz é loucura para aqueles que se perdem. Porque a palavra da cruz é simples. A filosofia é complexa. E a mente treinada daqueles que vivem mergulhados na filosofia, eles simplesmente não conseguem reconhecer que a explicação de todas as coisas está na afirmação que Deus faz no Evangelho. Então, essa é a primeira frase do verso 18. E eu queria que vocês percebessem que há um contraste. Ele fala, a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas, continuando, para nós que somos salvos, poder de Deus. É muito bonito isso. Então ele está dizendo, para os salvos, a mensagem do Evangelho não é estupidez, coisa nenhuma. Ela é o poder de Deus. Vocês podem sentir aqui o eco de Paulo de Romanos, capítulo 1, verso 16, pois eu não me envergonho do Evangelho, porque ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Então Paulo estava dizendo para os crentes de Roma, eu não tenho vergonha do Evangelho, eu não tenho vergonha dessa mensagem, eu sei que os filósofos consideram a mensagem idiota, eu sei que as pessoas vão me considerar um homem sem cultura, sem instrução, mas eu não tenho vergonha do Evangelho. Para eles é estupidez, mas para nós que cremos é o poder de Deus, é a manifestação do poder de Deus. Irmãos, é muito poder. A Bíblia faz uma comparação entre esse poder no qual Deus chama pecadores, perdoa, dá vida espiritual, dá o Espírito Santo, os dons do Espírito Santo, promessas futuras gloriosas. Esse poder que realiza essa obra tão grande, ele é comparado na Bíblia ao poder que Deus utilizou para trazer o corpo humano morto de Jesus, depois de 3 dias, à vida. É o mesmo poder para trazer para perto dele alguém que está perdido. E Paulo está dizendo, essa é a minha mensagem é simples, a minha mensagem é poder de Deus.
No capítulo 2, verso 1 e 2, ele fala o seguinte, a gente vai chegar a esse texto aqui, mas ele combina muito com o que ele está dizendo agora no verso 18. Eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não fiz com ostentação de linguagem ou sabedoria, porque decidi nada saber entre vós, senão a Jesus Cristo e esse crucificado. Então Paulo está lembrando que quando visitou Corinto, ele ficou lá 18 meses, ele disse, quando eu fui estar com vocês, eu deixei todo o meu preparo acadêmico de lado. Meus diplomas ficaram tudo enterrados lá em Jerusalém. Eu não dei nenhuma carteirada mostrando para vocês que eu era PhD em alguma coisa, nada. Eu ofereci a simples mensagem, a mensagem da cruz. Eu não fui aí para formar uma nova escola de filosofia, para concorrer com as mais de 50 que já existem aí. Eu fui apenas pregar a revelação de Deus na pessoa de Cristo. Então, irmãos, esse é o contraste de Paulo. Contraste entre os perdidos e os salvos. Os salvos consideram a simplicidade da mensagem da cruz a manifestação mais poderosa do poder de Deus. Os perdidos, porém, aqueles que vivem lá entre seus raciocínios complexos e filosofias humanas, eles acham que a palavra da cruz é simplesmente idiotice. É isso que está no verso 18. Agora, para o verso 19, nós vamos considerar um segundo enunciado, que eu acredito que sintetiza aqui o versículo. O segundo enunciado eu coloquei assim: o poder da palavra da cruz destrói a sabedoria humana. Ele fala da palavra da cruz no 18, fala que a palavra da cruz é poderosa, e no 19 ele mostra que esse poder da palavra da cruz de fato destrói a sabedoria humana. Vamos ver como é que ele fala isso, verso 19. Pois está escrito, destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos instruídos. Irmãos, para reforçar a ideia de que o poder de Deus destrói a sabedoria humana, Paulo leva o seu leitor para o Antigo Testamento, relembrando as palavras de Isaías. Esse está escrito do verso 19, é uma citação de Isaías capítulo 29, versículo 14. Eu gostaria de ter tempo para ir com os irmãos lá, mas eu vou apenas me resumir a citar o que é que está lá e vocês ficam como tarefa de casa olhar de perto o texto. Havia, nos tempos do profeta Isaías, um rei chamado Senaqueribe. Senaqueribe era um rei assírio, poderosíssimo, e ele estava prestes a atacar Judá. E Deus, por meio do profeta Isaías, diz mais ou menos o seguinte ao povo de Judá: a salvação virá a vocês. A salvação vai chegar, mas não será por meio dos vossos sábios. Vocês serão salvos da destruição de Senaqueribe, não por causa da inteligência dos vossos conselheiros e nem da astúcia dos vossos generais. Não. Eu vou enviar um livramento tão simples e poderoso que simplesmente vai envergonhar a sabedoria dos homens mais instruídos do seu povo. É nesse sentido que Paulo está empregando a citação de Isaías. E vocês sabem o que Deus fez? Enquanto as mentes mais brilhantes de Israel estavam montando uma estratégia para enfrentar os assírios, Deus enviou um anjo. E um único anjo visitou o acampamento dos assírios e matou 185 mil soldados. E o rei Senaqueribe, humilhado da vida, volta para Nínive. E quando estava lá no templo do seu deus pagão, pedindo socorro aos ídolos, os seus 2 filhos o assassinaram. E simplesmente a ameaça contra Israel acabou. Então, é por isso que Paulo colocou essa citação. Agora, aqui, irmãos, a questão. Por que Paulo está lembrando dessa história? O que essa história tem a ver com o que Paulo está falando aqui no versículo? O ponto dele é muito simples. Deus não precisa da sabedoria humana. Deus não precisa das mentes mais instruídas. Na verdade, a mente mais esclarecida desse mundo nada é comparada ao seu poder. E que ele vai aniquilar toda a manifestação da sabedoria humana do mesmo jeito que ele fez com os sábios do Israel do Antigo Testamento. Esse verbo aqui, destruirei, está aí, pois está escrito, destruirei a sabedoria. Esse verbo destruirei tem 2 sentidos. Ele tem um sentido futuro, que nós chamamos de sentido escatológico. A ideia é que um dia Deus vai aniquilar
todas as filosofias humanas de uma só vez. Você que já leu o livro de Apocalipse, lá está sendo demonstrado como será o processo de desintegração de toda a sabedoria humana. E no final de tudo, Cristo reinando como Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, e o conhecimento de Deus irá se espalhar por todo o mundo como as águas cobrem o mar. Todos nós teremos a mente de Cristo. Então esse sentido é o sentido escatológico do verbo destruirei. Mas esse verbo também tem um sentido presente. A ideia, irmãos, é que por meio da pregação do Evangelho hoje, Deus está destruindo a sabedoria dos sábios. Essa mensagem da cruz, tão simples que até uma criança pode aprender, ela possui a profundidade da riqueza e da sabedoria e do conhecimento de Deus e é poderosa para transformar o homem por completo. Algo que a filosofia nunca poderá fazer, resolver o problema do mal e resolver o problema da morte. Chegue para qualquer filósofo do mundo e faça essa pergunta. Com todo o seu estudo, tem como resolver o problema da morte? Imagina Platão viajando lá de séculos antes de Cristo, chegando hoje para participar de uma aula de filosofia numa universidade e o pessoal se esnobando da quantidade do conhecimento filosófico que cresceu nos últimos anos. E ele fazendo essa pergunta. Mas e o problema da mortalidade humana? Vocês resolveram? O problema do mal nesse mundo, vocês conseguiram resolver? Então é por isso que Paulo está empregando a citação de Isaías. Ele está dizendo, Deus destrói a sabedoria dos homens com a simplicidade do seu poder. E Paulo, irmãos, está tão encantado com essa ideia, que ele simplesmente lança um desafio para os grandes homens do seu tempo. Olha o desafio aí. Esse desafio vem na forma de perguntas. Que ele está chamando para briga, viu? Aqui é um desafio mesmo. Primeiro ele diz, onde está o sábio? Diante do fato de que Deus destrói a sabedoria humana com o seu poder, onde é que está o sábio? A palavra sábio aqui, irmãos, ela é utilizada para falar do filósofo grego. Então onde é que está o filósofo? Onde é que ele está? Se fosse para juntar os dois versículos, a resposta a essa pergunta é, ele foi aniquilado pela sabedoria de Deus. Vocês lembram quando os sábios de Faraó estavam procurando imitar os milagres que Moisés fazia? Qual foi o fim daqueles sábios? Eles foram aniquilados pelo poder de Deus. O mesmo se dá, irmãos, com os sábios do nosso tempo. Eles são aniquilados com o poder de Deus através da mensagem do Evangelho. Deixa eu dar um exemplo para vocês. Quando eu comecei o meu ministério, eu trabalhei alguns anos em uma penitenciária. Fazia trabalho evangelístico lá. Era uma penitenciária considerada modelo. Então vocês sabem que os antropólogos, sociólogos, os especialistas, né? Hoje a palavra especialista é maravilhosa, né? Tá em todo canto, tem especialista para tudo. E os especialistas, eles têm um plano maravilhoso para reintegrar o criminoso à sociedade. Então eles formam lá as penitenciárias que para todos os efeitos, cuidam daquela pessoa em todos os aspectos da sua vida, de tal maneira que, cumprida a sua pena, ele esteja pronto para voltar ao convívio social. A pergunta, irmãos, isso acontece? Não, na verdade eles entram numa escola do crime. Agora, vai um crente, e eu vi isso muitas vezes acontecer, sem formação acadêmica nenhuma, entra lá, prega o Evangelho, e o poder de Deus transforma o criminoso. E de repente, aquele detento, outrora perigoso, se converte, abandona a vida de crime e segue fielmente a palavra de Deus, embora cercado de maldade por todos os lados, todos os dias na escola do crime. Ele se torna humilde, ele se torna generoso, ele se torna gentil. Pergunta, onde é que ficam os sábios? Onde é que ficam os antropólogos? Onde é que ficam os especialistas? Todos eles são aniquilados pelo poder de Deus através da mensagem do Evangelho. É isso, irmãos, que o apóstolo Paulo está dizendo. O poder do Evangelho pode realizar algo que nenhum especialista pode realizar. Então Paulo está desafiando. Mostrem para mim pessoas transformadas. Mostrem para mim pessoas regeneradas. Cadê? O que vocês podem fazer com a filosofia de vocês?
Segundo grupo que ele desafia aqui, ele chama de escriba. Onde está o escriba? Vocês sabem que o escriba era aquele judeu do Antigo Testamento, especialista mesmo na lei. O escriba conhecia com muita profundidade o Antigo Testamento, mas ele se recusava a ver na cruz de Cristo o cumprimento da lei dos profetas. Esse era o típico escriba do primeiro século. Então Paulo está perguntando, onde é que está o escriba? O escriba também é aniquilado. A sabedoria dele é aniquilada com o poder do evangelho. A gente vê uma amostra disso lá em Atos capítulo 4, versículo 13, quando Pedro e João são colocados diante do sinédrio e todos ficam de boca aberta, vendo que eles eram homens incultos, mas estavam pregando com muita propriedade e eles estavam virando o mundo antigo de cabeça para baixo com a pregação do Cristo crucificado. Então onde é que eles estão? Onde é que está o escriba? O escriba também foi aniquilado pela sabedoria de Deus. O terceiro, que é um grupo, é o inquiridor deste século, que é uma expressão mais geral para falar de todo aquele que discute filosofia, então como se ele quisesse incluir todo mundo, não deixar ninguém de fora. São todos os filósofos, de qualquer escola, todos eles são aniquilados pela sabedoria de Deus. A quarta pergunta que Paulo faz aqui é bem interessante no final do verso, ele fala assim, porventura, não tornou Deus louca a sabedoria do mundo? Vocês estão vendo que essa pergunta, ela tem uma afirmação embutida. Qual é a afirmação que está embutida nessa pergunta? Toda a sabedoria humana, aos olhos de Deus, é loucura. Essa é a afirmação. Quem já estudou o mínimo de filosofia, fez um semestre de filosofia na faculdade, ouviu algo sobre a chamada alegoria da caverna de Platão. Aprenderam isso, não aprenderam? Pois é. Diz basicamente que todos nós nascemos presos na ignorância, como cativos acorrentados a uma caverna os quais enxergam apenas as sombras da realidade. E que a filosofia liberta o homem do cárcere da ignorância, e ele sai lá das trevas, da caverna da sua própria tolice, e agora que ele sai da escuridão, ele pode contemplar a realidade e vê-la tal como é. E o filósofo é o sujeito que, além de sair da caverna, ele volta depois para tentar iluminar a mente de tantos outros e libertar aqueles que estão aprisionados na própria ignorância. Em linhas gerais é isso. Agora imagina Deus olhando para Platão e dizendo, fake news, Platão. Fake news. Sua sabedoria não passa de loucura. Você acha que saiu da caverna com a sua filosofia, mas na verdade você apenas está perdido em um labirinto de insanidade. É isso que está sendo afirmado aqui, irmãos. Eu sei que o que eu estou falando aqui pode soar, meio bitolado, anti-educacional, mas o que nós estamos falando, irmãos, é que no final das contas, uma filosofia, por mais bem elaborada, mesmo que ela tenha uma utilidade limitada, ela nunca vai poder resolver o problema real do ser humano. E qual é o problema real do ser humano? Ele está separado de Deus por causa dos seus pecados. Essa, irmãos, é a raiz de todos os problemas da humanidade. E é por isso que Paulo diz que ela é simplesmente loucura. Porque ela não pode oferecer paz, perdão, liberdade de culpa, ela não pode dar sentido à existência, ela não pode oferecer reaproximação do Deus Trino. E é por isso que Paulo desafia todo mundo. Presente a filosofia de vocês, e eu mostro a transformação do Evangelho. E vamos ver de fato o que resolve o problema da humanidade. Esse é o segundo enunciado de Paulo. O terceiro, a partir do verso 21, eu coloquei assim. A sabedoria de Deus só pode ser obtida pela loucura da pregação. Então, a loucura da pregação é o único meio de você ter acesso à sabedoria de Deus. Pensa nisso, talvez vai ajudar você a entender. Se você vivesse no mundo antigo, quisesse
se identificar com uma escola de filosofia, um certo filósofo, você tinha que ir até aquela pessoa, participar daquelas reuniões, se permitir ser instruído, fazer as leituras, as práticas que eles exigiam. Então Paulo está dizendo, é assim que você adquire sabedoria humana. Mas a sabedoria de Deus, ela não chega através dessas escolas. Ela só chega através da loucura da pregação. Verso 21. Visto como, na sabedoria de Deus, o mundo não o conheceu por sua própria sabedoria. Aprove a Deus salvar os que creem pela loucura da salvação, loucura da pregação. Vocês notaram que agora ele está falando da sabedoria de Deus. Irmãos, o que é a sabedoria de Deus? É bem difícil a gente definir isso. Poderíamos, de modo geral, dizer assim, a sabedoria de Deus é aquela suprema inteligência divina. A sabedoria de Deus se refere àquela mente eterna que não só conhece todas as coisas, mas que faz com que todos os movimentos da realidade aconteçam. Desde aqueles que acontecem no céu até aqueles que acontecem em âmbito celular. Então você que estudou um pouquinho de biologia, sabe quantos movimentos acontecem dentro de uma única célula. Deus coordena tudo isso. Do mundo invisível aos astros. Essa, irmãos, é a sabedoria de Deus. E ele fala aqui de dois vereditos da sabedoria de Deus. O primeiro, ele diz assim, o mundo não o conheceu por sua própria sabedoria. Isso é uma coisa, irmãos, maravilhosa. Pensa mais ou menos assim. Todo o saber humano que vem sendo sistematizado ao longo da história, biologia, física, matemática, filosofia, astronomia, ele está dizendo, todo esse conjunto de conhecimento robusto nunca acertou o alvo. Qual é o alvo do conhecimento? Você sabe disso? O alvo do conhecimento é conhecer a Deus e se relacionar com Ele. E ele está dizendo, as filosofias desse mundo, todo o conhecimento nunca produziu isso. Nós poderíamos juntar aqui, inclusive, todas as religiões pagãs. Islamismo, kardecismo, as religiões de origem africana, as religiões de matriz oriental, nenhuma delas acerta o alvo, nenhuma delas leva a Deus, nenhuma delas leva ao Senhor, não produz salvação, elas são do mundo, elas não passam de sabedoria humana. Então, irmãos, esse é o primeiro veredito do apóstolo Paulo aqui. É como se Deus estivesse olhando para os homens e dizendo assim, enquanto vocês ficarem me procurando através dos esforços acadêmicos de vocês, ou das religiões que são concebidas por vossa mente, vocês nunca me encontrarão. Porque, irmãos, não é o homem que encontra Deus, é Deus que se revela. E Deus se revela através da loucura da pregação. Esse é o primeiro veredito do verso 20. O segundo, aprove a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. Aqui é como se Deus estivesse dizendo mais ou menos o seguinte, meus irmãos. Eu vou resolver o problema da humanidade de uma forma tão simples, que aquelas pessoas, dadas a complexidade de raciocínio, simplesmente considerarão o meu método tolice. Eu vou redimir as pessoas por meio da proclamação. Esse é o significado aqui de pregação, é proclamação. Irmãos, Deus tem senso de humor. Ele está falando assim, não precisa ter PhD, não precisa ter formação acadêmica robusta, não é preciso compreender um raciocínio complexo, basta crer na proclamação. Qual é a proclamação? Você com tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Essa é a proclamação. E isso, irmãos, essa mensagem é simplesmente constrangedora para quem se considera sábio. Quando eu fazia a faculdade de História, eu estava evangelizando um colega de turma, e eu expliquei para ele o Evangelho. Sabe o que ele disse? Ele disse assim, mas é só isso, cara? Crer? Eu não tenho que fazer nada? Rapaz, eu não sei, essa sua mensagem ela não parece muito lógica. Nenhum esforço, nenhuma atividade, não tem nenhuma contrapartida.
E aquele negócio que o povo fala, faça a tua parte que eu te ajudarei. Eu falei, isso não existe na Bíblia. E ele não creu, porque ele dizia que aquilo se soava ilógico. Ele ainda chegou ao ponto de dizer assim, a esmola quando é grande o cego desconfia. Então, irmãos, essa é a maravilhosa sabedoria de Deus. Ele se esconde daqueles que o buscam por meio da sabedoria humana e ele se revela àqueles que creem na proclamação da morte e ressurreição do seu Filho. Então esse é o veredito de Deus. Agora deixe-me fazer algumas amarrações aqui para eu caminhar para as minhas conclusões. Tudo que nós vimos nessa passagem, você não pode perder o fio do raciocínio, foi para combater o espírito faccioso dos crentes de Corinto. Então, se a gente fosse conectar esse versículo aqui à intenção de Paulo, seria mais ou menos o seguinte, ele está dizendo, vocês não deveriam viver brigando, seja por um partido filosófico, seja por causa de um orador judeu ou gentil, vocês não deveriam brigar por causa deles. A única coisa, o elemento que vocês deveriam se apegar é a palavra da cruz. Porque é a palavra da cruz que aniquila toda a sabedoria desse mundo e ela só nos chega por meio da proclamação da obra realizada por Cristo na cruz. Então essa é a mensagem de Paulo para aqueles crentes lá, você não pode perder isso, né? Às vezes a gente vai dialogando com o autor e a gente perde o ponto lá do contato do porquê ele escreveu aquilo. Irmãos, partindo aqui para os finalmente. Deixe-me dirigir em primeiro lugar a você que ainda não entregou sua vida a Jesus Cristo. Esse texto aqui deixa claro que para você ser salvo, você precisa se despir de tudo. Você precisa abandonar as suas crenças erradas e você precisa crer no ato salvador de Deus, a morte e a ressurreição de Jesus Cristo. E essa mensagem é eminentemente simples. Essa aqui é a sabedoria de Deus, esse é o poder de Deus por meio do qual Ele perdoa os seus pecados, habita o seu coração pelo Espírito Santo e resolve o problema do mal e da morte na sua história. Esse é o único meio. Então você precisa crer nela, você precisa crer nessa mensagem. Você precisa dar as costas para o seu pecado e se comprometer com Deus a abraçar isso que Paulo chama aqui de a loucura da proclamação. Você olha para essa proclamação, Cristo morreu pelos meus pecados e ressuscitou. E você acredita e você passa a tomar todas as decisões da sua vida a partir desse encontro que você teve com Jesus. É isso que vai te produzir salvação no dia eterno. As pessoas vão achar que você ficou louco, as pessoas vão achar que você virou insano. Quem foi a pessoa aqui da igreja que não passou por isso? Algum familiar dizendo, você ficou doido, você ficou insano, você não é mais a mesma pessoa, você mudou. É isso que acontece com todos aqueles que são de Jesus. Eles são salvos pela loucura da pregação. Em segundo lugar, irmãos, isso é uma coisa muito importante. A palavra da cruz, a mensagem do Evangelho, produz a reconciliação de todas as nossas diferenças. Eu creio que esse é o ponto central de Paulo nos versículos que lemos. Nós vivemos em um mundo que está completamente rasgado por causa de divergências políticas, questões raciais e de gênero, diferenças econômicas e de formação intelectual e social. Então parece que nós vivemos num mundo que você precisa se conectar a alguma tribo. Você precisa se identificar com algum grupo, você precisa se filiar a um certo partido, você precisa se juntar com um grupo de pessoas. O nosso mundo não é tão diferente do mundo do Novo Testamento. O texto mostra, irmãos, para a gente que a obra de Cristo produz reconciliação completa. Nós não somos apenas unidos a Cristo no momento da nossa conversão, nós somos aproximados uns dos outros. E sabe o que isso significa de uma forma bem prática? É que na igreja de Deus, todas aquelas divergências, todas aquelas diferenças que normalmente fracionam o mundo, elas simplesmente acabam na igreja de Cristo Jesus e todos nós somos um nele. E nós, irmãos, hoje precisamos nos apropriar dessa realidade maravilhosa. Nós precisamos nos apropriar disso.
A igreja de Deus é uma das últimas guardiãs da sensação de unidade entre os diferentes. No mundo é impossível você obter isso. Então nós precisamos nos apropriar disso. Então você, por exemplo, que é um crente abastado, abençoado por Deus financeiramente, você deveria buscar se relacionar e interagir com um crente que é pobre. Você fazendo isso, através do poder do Evangelho, você está rompendo com a lógica desse mundo, que diz que as pessoas devem procurar apenas grupos que estão socialmente equilibrados aos seus. Você, por exemplo, que tem pouco estudo, você deveria procurar interagir com a pessoa que é bem formada. E, novamente, você está quebrando a lógica do mundo com o poder de Deus. Você que politicamente é mais estatizante, eu gosto de Estado, o Estado tem que colocar a mão mesmo, cobra imposto e vai embora, porque o Estado é que é bom mesmo, eu quero ser funcionário público, ganha muito, trabalha pouco e tal, estou brincando, viu, irmãos? Brincando, funcionários públicos da igreja, não levem a mão, estou brincando. Então você que é mais estatizante, e tem um outro, que quer privatização. Eu gosto de privatização, tem que vender tudo, o Estado não sabe administrar nada, tem que ir tudo para iniciativa privada mesmo, e vamos acabar com esse negócio do Estado. E às vezes pessoas assim dentro da igreja, elas não se entendem. Então, o poder do Evangelho, essa é a mensagem que eu estou trazendo para os irmãos. Ele simplesmente, irmãos, dilui essas diferenças. Essa unidade da igreja de Deus por meio da diversidade de opinião, ela simplesmente embeleza o corpo de Cristo. E honra e glorifica a sabedoria de Deus. Então, quando o mundo olhar para dentro da igreja e ver que nós somos pessoas diferentes, nascidos diferentes, com formação intelectual diferente, vida social diferente, mas verem que todos nós somos todos nós somos irmãos, simplesmente o mundo vai ficar envergonhado. Eles não vão conseguir entender porque eles vivem numa sociedade fracionada. É por isso que nós temos que buscar a unidade dentro da igreja. Irmãos, eu quero terminar dizendo que uma vez que o mundo considera a sabedoria de Deus loucura, nós que somos crentes em Cristo, nós temos que ser os mais tolos, os mais insensatos, os mais pirados desse mundo. Nós temos que ser assim. E nós não podemos ter vergonha disso, meus irmãos. Nós cremos que o Deus Trino existe. Nós cremos que Ele traz reconciliação por meio do seu Filho. Nós cremos que há poder divino em sua palavra, que a Escritura é inspirada, inerrante, fonte de toda autoridade. Nós cremos que as transformações mais profundas do homem só podem acontecer quando ele se sujeita a esse livro santo, que Jesus é o único caminho, a verdade e a vida, que as instituições desse mundo estão falidas, elas não podem redimir o homem, que na verdade elas estão sendo preparadas para o uso futuro do anticristo. E nós cremos nessas coisas mesmo. Sabe por quê? Porque nós somos loucos. Então, diante de cada decisão, diante de cada dilema, nós sempre vamos seguir a sabedoria de Deus. Nós nunca, irmãos, vamos optar por aquilo que os especialistas dizem. Com quem eu vou me casar, como eu vou criar meus filhos, como eu vou resolver meus problemas, como é que eu vou lidar com o dinheiro, como é que eu vou reagir aos problemas da minha vida, lidar com as aflições. Nós sempre optaremos pela sabedoria de Deus, irmãos, porque nós somos loucos. E enquanto o mundo zomba da nossa insensatez, santa insensatez, o Senhor continuará a destruir a sabedoria desse mundo e seguirá envergonhando esse mundo que se arroga de conhecer todas as coisas com a simplicidade da igreja. E se você é um louco como eu sou, diga amém. Amém. Deus nos abençoe, que Ele nos dê graça, que Ele nos abençoe e que nós sejamos loucos da sabedoria de Deus. Vamos orar ao Senhor nesse momento. Obrigado, Senhor, por Tua palavra. Obrigado por dividir, Senhor, esse texto que fervia no meu coração com esses irmãos. E eu peço que a mesma graça que o Senhor me deu durante a semana, enquanto considerava essas verdades, chegue ao coração desses irmãos. Que eles, Senhor, se apropriem do poder da Tua palavra. Que eles nunca se envergonhem. Que eles nunca, Senhor, optem pela sabedoria desse mundo.
que eles nunca venham resolver os seus problemas a partir daquilo que os especialistas dizem, mas que eles continuem crendo no poder do Senhor, que opera através da tua palavra, quando no poder do Espírito Santo nos sujeitamos ao Senhor. E nos ajude, Senhor, a viver assim, a termos essa mente de Cristo. Pedimos que o Senhor faça com que essa igreja seja unida. Que nós, Senhor, nas nossas diferenças pessoais, nós experimentemos uma unidade, de um só coração que esse mundo jamais observou. E que isso envergonhe esse mundo fracionado, cheio de diferenças, de inimizade e de ódio. Nós oramos também pelas pessoas que ainda não creram, para que elas se entreguem ao Senhor, sejam transformadas, experimentem dessa sabedoria santa, e elas sejam, Pai, completamente salvas de seus pecados, reconciliadas com o Senhor, tendo os problemas da sua vida resolvidos por Ti. Nós pedimos isso no nome de Jesus. Amém.